Primeiramente, bom dia a todos, obrigado aí pela presença. A minha voz está um pouco ruim, então de vez em quando eu vou dar uma parada, dar uma tossida, mas vai dar para a gente seguir a aula tranquilo. Bem, a nossa última aula, né, já do curso, a ideia é que a gente apresente como rodar o OpenAI Interface e trabalhar mais como um usuário mesmo. Nas últimas aulas a gente explicou muito sobre como o código ele é estruturado, a parte 5G por trás desse código, e também... Pode falar. Tá bom. Não, tudo bem. E, a ideia agora é essa, é a gente utilizar o Open Interface como se fosse mais um usuário mesmo, para poder executar um ambiente e verificar como é que as coisas funcionariam. Primeiramente, a gente vai falar aqui sobre as configurações. Tá. Aí acho que é muito importante, né, a gente falar que vai ter primeiro uma exposição sobre como a gente vai configurar o AI, os arquivos de configuração que a gente usa, quais são os comandos que a gente executa, e depois a gente vai tentar executar isso no terminal e eu vou mostrar para vocês como é que executa melhor e tal. A ideia é que seja um cenário 5G tudo em uma só máquina, então a gente vai executar a Base Station, a UI e o Core, tudo em uma só máquina aqui que eu tenho aqui. E vou mostrar isso para vocês, como as coisas funcionam. Tá. Primeiramente, é esse aqui o comando que a gente dá para poder executar a Base Station. Só que a gente sempre tem que entrar dentro dessa pasta CD Open Interface 5G CMake Targets Run Build, porque é nela onde é que estão os executáveis. Depois eu vou mostrar para vocês, mas nós temos dois executáveis quando a gente dá aquele build que eu ensinei para vocês na segunda aula, que ele vai gerar dois. Ele vai gerar tanto um para executar a UI, quanto o outro para executar a GNB. Então, falando aqui mesmo sobre esse comando, a gente sempre tem que executar o sudo, e aqui tem algumas flags assim que a gente pode colocar no terminal, né, para executar, que vão dizer o que nós queremos da nossa Base Station. Então, no caso, eu estou lendo o arquivo de configuração, que eu tenho que usar essa flag "-o" aqui para poder ler ele. E nesse arquivo de configuração, ele já diz muito dos parâmetros que a gente vai ter quando a gente for executar, como a frequência que nós vamos trabalhar, qual é a banda, se é TDD ou FDD. E outro parâmetro também que eu acho interessante é esse parâmetro bem aqui, que ele não é necessariamente uma flag, ele está alterando um valor da GNB. Então, no caso aqui, ele está alterando o que seria essa variável aqui, min, rx, tx time, que por padrão é 2. Ele está alterando para 6. E isso é uma coisa relativamente importante, porque a gente pode alterar esse parâmetro, qualquer parâmetro do AI pelo terminal. Então, quando a gente for executar o nosso cenário, por exemplo, se eu quisesse definir um valor máximo de MCS, eu poderia utilizar isso. Aí eu definiria, por exemplo, por padrão ele vai até 28, eu poderia colocar até 12 e tal, nessa situação. Aí falando que a gente tem duas pastas principais, como eu falei para vocês, para a gente poder executar. A gente tem tanto essa pasta aqui, do CMake, que estão os executáveis, mas a gente também tem essa pasta target, que nela estão todos os arquivos de configuração que a gente quer. Aí eu posso até mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui um. Aí esse aqui é o VS Code, né, daquela pasta. E se vocês forem ver, bem aqui na parte conf, já tem vários arquivos de configuração gerados. Aí, até uma coisa interessante é que vocês não precisariam entrar em todos eles, porque o nome deles já são explicativos. Aí eu vou falar disso depois.
mas só mostrando que já existem vários arquivos de configuração que vocês possam utilizar. E eles definem também o SRP diferentes, caso vocês não trabalhem usando o RFSIM. No caso aqui nós vamos usar o RFSIM, porque a gente não está trabalhando com o SRPs. Aí voltando aqui para a apresentação. Aí dentro dessa pasta aqui, como eu falei, nós temos os dois executáveis que a gente vai utilizar. Esse NR Soft Modem, no caso, é para Base Station. E o de baixo, né, que é o IUI Soft Modem, aí já é para executar a IUI. E como eu falei para vocês, aqui na pasta conf, né, tem vários arquivos de configuração que vocês podem utilizar dependendo do cenário de vocês. Definem bandas, número de PRBs e até as SRPs que vocês vão utilizar. Aí eu só queria deixar aqui explicativo para vocês, ao invés de vocês terem que acessar cada arquivo e verificar o que aquele arquivo tá fazendo, vocês podem simplesmente ver pelo nome. Aí aqui eu só dei algumas dicas aqui. No caso, a gente vai usar esse arquivo de configuração hoje, que é da USP B210, mas a gente vai usar tudo na versão simulada. E é esse arquivo também que eu vou dar passar uma vista, para explicar mais ou menos alguns parâmetros que ele configura lá. E um ponto importante é que isso aqui é só o nome dele, tá? Então, nada do que ele está implementando aqui está nesse nome. Então, por exemplo, a banda 78 está dentro dele, tem um local lá que ele define qual banda é. Aqui é só o nome do arquivo de configuração. Tá. Aí a gente vai começar a falar sobre ele. Ele é um arquivo de configuração bem extenso. Ele tem mais ou menos 300 linhas, tem outros maiores e outros menores. Mas é esse aqui que a documentação do AI usa para executar um cenário simples de 5G, então a gente vai abordar mais sobre ele. Eu não vou explicar todas as 200 linhas, porque senão ficaria muito longo. E a ideia dessa aula é que a gente execute um cenário no fim e que também a gente... E também é que a gente possa verificar os pacotes sendo trafegados, então a taxa. Então, eu vou deixar para vocês assim olharem, mas eu vou dar uma visão de alguns pontos que eu considero assim mais importantes. Bem, esse aqui é o começo, né? Vocês podem ver aqui pela a linha 1, né? E acho que aqui nessa parte aqui da GNBIS que é um fator importante que ele define alguns parâmetros de identificação da base station. Então, para quem já tem um conhecimento bom em 5G, já de vista assim já conseguiria entender mais ou menos o que cada um desses parâmetros faz. Por exemplo, tem um Tracking Area Code, que vai definir uma área de rastreamento, e também tem esse PLM List, que vai definir tanto o Public Land Mobile Network quanto o Mobile Country Code, que são parâmetros são parâmetros da nossa rede 5G. E também logo depois ele define algumas situações de downlink e uplink. Ele define aqui, principalmente aqui, qual frequência, né, que a gente vai utilizar. No caso, a frequência está dada em SSB, aí teria que converter para a gente ter mais ou menos a frequência que a gente usa, né, por padrão, que dá em 3.6 GHz. E ele define aqui alguns parâmetros. Esse aqui, no caso, é só o de downlink. Aí vocês podem ver que ele define uma frequência central, assim, que a gente vai trabalhar, que também está em SSB, também teria que fazer a conversão, para vocês saberem mais ou menos. Ele também define o subcarrier spacing, que aí ele tem esses 4 valores bem aqui que vocês podem colocar. No caso, ele está definindo um, que seria 30 kHz. Ele também define o número de PRBs, que ele, no caso aqui, chama de Carrier Bandwidth. E também ele tem alguns parâmetros de configuração da banda de transmissão, como vocês podem ver aqui embaixo. Agora sobre
O uplink, ele é bem similar. Na verdade, ele segue a mesma estrutura. Então, se vocês entenderem o que foi implementado na imagem que eu mostrei antes, essa aqui também vocês vão conseguir entender. Aí vocês veem que a gente já dá um pulo. Eu pulei algumas coisas que eu acho que fariam muito técnicas para poder apresentar aqui, mas vocês podem ficar à vontade de olhar, procurar. E é sempre um ponto importante, é sempre tentar linkar a teoria com o que está colocado lá, porque ele não define assim muito, ele não é muito documentado assim no código dele, mas os nomes são os mesmos. Então, se vocês olharem lá e tentarem relacionar os dois, vocês vão conseguir com facilidade. Aí falando aqui sobre um parâmetro que seria a conexão com o core, que no caso aqui falando sobre o SCTP, ele na verdade só está definindo o parâmetro, né, que ele vai utilizar de entrada e saída de strings, mas na parte de baixo ele define qual o IP, qual IP a GNodeB tem que comunicar para se conectar com o AMF. No caso aqui, quando a gente for ver o arquivo de configuração do core, a gente vai ver que esse IP é o IP do AMF. A gente sempre tem que colocar aqui, ou no IPv4 ou no IPv6. No caso, a gente vai usar o IPv4. Aí tem que mudar aqui as preferências. Mas aqui a gente colocaria o IP do AMF na qual a gente quer se conectar. Aí vocês precisam também lembrar um pouco da primeira aula que a gente teve, que a gente lembrou um pouco das funções do core e a importância disso. Aí falando aqui de baixo, são as interfaces que a GNB vai usar. No caso, são as interfaces que ela vai utilizar para poder fazer a conexão com a AMF. Como a gente vai executar tudo na máquina local e o core ele roda em Docker, e o core do Docker ele já gera uma rede que ele chama de demo AI, então é por essa branch que a gente tem que conectar com o AMF. Então por isso que tem esses valores bem aqui. Demo AI, que seria o nome da interface que a gente vai fazer a conexão. E aqui seria o gateway pelo qual que a gente vai fazer isso. Aí outra também aqui ele está definindo qual porta a gente vai utilizar para poder fazer a conexão com o core. Aí no caso, como seria a porta que a gente está utilizando para o túnel GTP, que é para onde os tráfegos da UI trafegam da GNodeB para o core. Então ele está definindo com a porta 2152. Isso é importante também para a gente poder ver uma separação do plano de dados para o plano de controle. Tá. Aqui eu coloquei esse parâmetro. Peraí, rapidinho, só beber uma água. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem parar, perguntar. Fique à vontade. Que nessa primeira parte que ele chama de Mac RLC, ele configura os parâmetros da interface da camada Mac com a RLC. E na segunda parte ele está configurando alguns parâmetros relacionados à camada física. Tá? Então era só mesmo para dar essa visão que nos arquivos de configuração da BusyStation ele seta alguns desses parâmetros. E se vocês utilizarem arquivos de configurações diferentes, pode ser que esses parâmetros mudem. E aqui ele está definindo. Vocês podem ver que a gente já está na linha 227. Ainda tem bastante coisa assim que ele implementa lá. Mas aqui ele está definindo como é que vai ser feito a simulação do RF. Como a gente está usando com RFSim, então esse parâmetro ele vai ser importante. Mas ele é relativamente simples de entender. Que
No caso, ele está definindo aqui qual é o endereço do servidor, que no caso é o server, e qual é a porta que isso vai ser executado, que não é na 4043. E também a gente tem duas opções aqui que a gente poderia colocar, no caso ele não está colocando nenhuma, que seria o save IKey, que seriam para salvar os dados de IKey, e o churn mode, que seria para modificar o canal. E aqui a gente tem o modelo, na parte de baixo, no model name, seria o modelo de simulação do nosso canal, que ele está colocado como AWGN, que seria um ruído branco, né? Um ruído branco gaussiano, perdão. E aonde está sendo salvo esses dados de IKey do log. Aí, se vocês por acaso colocassem o save key, aí ele iria armazenar esses dados nessa pasta. Aí, esse aqui são outras coisas também que são implementadas que eu não quis trazer muito, porque isso não ficaria muito técnico, visto que eu não aprofundei muito nessas questões. Mas ele também implementa algumas coisas do Physical Uplink Control Channel, Physical Random Access Channel, sobre a segurança, algumas informações de log, como é que elas vão ser definidas. No contexto do ORAN, ele também define lá no final se a conexão com a interface é 2 e também a estrutura das threads que serão executadas. Então, dependendo, essa estrutura das threads mais importante para os SRPs. Então, isso é um parâmetro que muda bastante quando você muda de um arquivo de configuração para o outro. Por exemplo, uma USRP N210 para B210, isso provavelmente vai alterar bastante. Bem, se ninguém tem nenhuma dúvida, então a gente vai seguir aqui. A gente vai falar agora das configurações do core. Ele é um pouco mais simples de executar, porque está tudo sendo executado em Docker Compose. Então é só o Docker Compose up, o -d é para esconder os logs e não travar o terminal. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o arquivo de configuração, a pasta, né, que quando a gente faz aquela instalação do core, vocês podem ver aqui que tem esse conf.yalm, que ele vai definir tanto as interfaces quanto a conexão entre os containers, porque apesar de ser tudo Docker, ele está rodando um script dentro de cada função, e ele precisa entender como é que ele precisa fazer essa conexão. Então, a gente pode ver aqui a definição de algumas interfaces, como a N2, a N4 e tal. No caso aqui do UPF, ele teria todas essas aqui, mas ele define para cada uma delas. Também aqui tem a configuração do SIP, que ele é um protocolo de comunicação que ele é utilizado principalmente para iniciar, modificar e encerrar sessões de comunicações em redes de IP. E aqui nós temos as configurações dos usuários quando eles forem conectados na nossa rede. Por padrão, o Core do AI só aguenta até 4 usuários e eles têm que ter esses índices bem aqui. Mas nada impossibilita de vocês alterarem esses arquivos de configuração antes de subir o Docker Compose e adicionar mais usuários no cenário que vocês querem executar. Mas para isso também vocês precisam alterar o banco de dados do AI, porque é aqui onde é que ele define os valores de autenticação dos usuários. Então, além de vocês alterarem aqui no user.conf, vocês também precisam adicionar aqui para ele adicionar mais usuários no banco de dados, que é o que de fato o Core ele vai enxergar para garantir a conexão ou não daquela UI. Então, vocês poderiam aumentar também, se vocês quiserem, o número de usuários. E aqui falando do Docker Compose,
acho que um ponto importante é que existem 3 pontos de core que nós executamos, 3 tipos no AI. A gente tem o minimal, o basic e o co-slice. Esse aqui que eu passei para vocês na instalação é do basic. Ele só tem algumas funções. E se você estiver trabalhando, por exemplo, com slicing, com algo mais sofisticado, você precisaria de outro tipo de core. Eu trouxe esse aqui porque eu achei a instalação dele mais simples e ele é um pouco mais completo que o minimal. Então aqui a gente tem a definição de cada container, todas as variáveis de ambiente, e cada função aqui vocês podem ver. E ele sempre define um IP fixo dentro daquela rede demo AI que ele cria. Então vocês podem ver, quando a gente for olhar, por exemplo, a troca dos pacotes, vocês vão poder ver qual é o IP daquela função, para a gente poder verificar como é que está sendo feito o transporte dos pacotes. Então, 2 principais hoje para a gente vai ser o MF, que ele tem o IP192 16870.132, e o outro vai ser o do UPF, que ele tem o 92.168.70.134. Vocês podem ver em alguns momentos que o UPF ele está chamando de SPGW, mas é por falta de atualização em alguns arquivos de configuração do core do OEI, mas ele exerce a função de UPF, ele só tem um outro nome por conta da herança do 4G, que é o Open Interface. Ele sempre usa muito o 4G para implementar o 5G, até por causa da relação entre a teoria dos dois. Tá. Aí só para mostrar que aqui no final que ele implementa essa rede dos containers que eles vão transportar informações entre eles. E a gente tem esse Demo AI STDN, que seria o Data Network, que é como se, ele é um container que a gente pode fazer alguns testes, como verificar a taxa, porque como se, depois do PF, se vocês lembrarem lá da imagem, é como se já fosse a internet, assim, propriamente dito. Então, se vocês, por exemplo, então é como se ele fosse a internet. Então vocês poderiam verificar usando o IPF. Vocês poderiam colocar um IPF nesse container e outro na máquina que está a UI, e vocês poderiam verificar a taxa de transmissão do cenário que vocês têm. Certo. Deixa eu voltar aqui. Tá, e uma coisa também importante é que quando a gente roda com Docompose ou Up-D, a gente oculta os logs. Então tem alguns logs que são interessantes que a gente vê, no caso principalmente do NF, que ele mostra uma tabelinha das UI conectadas. Então, uma coisa que a gente pode acessar para poder verificar esses logs é esse docker logs -f e o nome do container que a gente quer visualizar. Tá, isso aqui Tá. Aí agora para executar a UI é esse comando aí que vocês estão vendo. No caso da UI, a gente pode executar de duas formas. A gente tem esse NR-UI Soft Modem, ele também suporta o "-o", então tem um arquivo de configuração, deixa eu mostrar para vocês. Tem um arquivo de configuração chamado UI-conf, que a gente poderia chamar ele, alterar aqui os valores de índice, alterar aqui, esses valores aqui são para autenticação do core, para a gente poder, caso queira conectar em um core que não seja do OEI ou por acaso alterou os parâmetros do core, então a gente poderia usar aquele sudo NR-UI Soft Modem -o e lendo esse arquivo aqui, como é feito no caso da Base Station, que ele é um arquivo de configuração, mas no caso aqui a gente vai implementar tudo pelo terminal, tudo pelo via de linha de comando. Então a gente está implementando aqui, no caso aqui, essa "-r" aqui, que seria o número de PRBs, 106, a numerologia, que no caso é 1 aqui, que está 30 kHz, a banda, esse "-c" aqui é a frequência central, -SA significa o standalone,
a gente sempre tem que executar com esse comando aqui quando a gente quer simular as coisas. E a gente também pode executar, ao invés de colocar um arquivo de configuração, a gente colocaria o valor do índice bem aqui. Aí, sempre voltando, a gente sempre pode alterar os valores do nosso cenário via linha de comando. Mas eu também poderia muito bem, naquele arquivo de configuração do iconf, botar o índice e alterar, né, e ler ele, sem problema nenhum. E, Lucas? Pode falar. Só para ver se eu entendi, esse número grande aí que você está colocando é o ID do usuário, né? Eu poderia colocar 01, 02, 03, 04 no final. Isso, que o core. A gente pode até executar aqui com 2 wish, eu vou mostrar para vocês. Mas é isso mesmo, essa é a ideia. Tá, aí a ideia aqui é que a gente execute um cenário 5G, né? E eu vou mostrar para vocês. Vou compartilhar aqui meu terminal. Tá, no caso aqui eu tô com 4 terminais aqui. Só me confirme se vocês estão enxergando bem. Localmente um pouco. Estamos vendo. Se tu conseguir aumentar um pouquinho só, acho que fica melhor. Isso. Valeu. Tá, beleza. Então, como eu falei, a gente está aqui na pasta do core, né? E nele tem um Docker Compose que é bem simples de levantar. É só dar um Docker Compose -d. Ou se não, se vocês quiserem ver os logs, é só tirar esse -d aqui. Mas como eu não quero travar esse terminal para não ficar com muitos terminais abertos, eu vou botar aqui um -d. Aí vai demorar um pouco. Lembrando que vocês precisam já ter as imagens, né? Tem da Docker Compose Pool, aí ele já vai pegar todas as imagens para vocês e aí vocês vão poder executar o cenário que vocês quiserem. Ele vai demorar um pouquinho, mas enquanto isso... Aí vocês podem ver aqui, né, que a gente está na... Qual pasta que a gente está? A gente está na CMake Run Build, que nele a gente tem os executáveis. Eu acho que eu já deixei salvo aqui o arquivo. Tá, isso. Bem, vocês podem ver aqui que o core já está executado. Então eu quero ver, por exemplo, o log do AMF. Então eu posso colocar o IAMF. Aí ele é bastante interessante de ver, porque vocês podem ver a conexão do cenário de vocês, quantas GNODBs tem conectadas, quantas UIs e tal. Aí agora, no caso, a gente vai executar a GNODB. E nesse caso aí, a ordem dos fatores altera o resultado? Eu preciso primeiro ter rodado o core para depois rodar a GNODB? Isso. Precisa. Depois eu vou mostrar como é que o Opera Interface ele faz a conexão pelo Wireshark, como é que é a troca de pacote. Aí precisa já ter o core para poder para rodar a GNODB, porque é quando ela inicia que ela tenta fazer a conexão com o core. Aí vocês podem ver aqui que conectou, né? Mas aí... Deixa eu restaurar aqui, ver se dá tempo de mostrar. Que é logo aqui quando ela inicia, quando ela está executando esses parâmetros, que ela tenta fazer a conexão. Aí, no caso, quando retorna isso aqui, é porque, beleza, deu tudo certo, ela conseguiu se conectar com o core. Agora, para se encontrar no meio desse bando de log é meio complicado, né? É verdade. Assim, é uma coisa que ajudou bastante para mim, assim, poder entender os logs, é porque aqui eles falam, por exemplo, aqui com nomes, assim, é um interface e tal, GNODB, isso aqui, alguns parâmetros. Então, tentar sempre olhar isso e linkar com a teoria do 5G. Uhum. Isso ajuda bastante a tentar entender. Isso, aí agora aqui eu vou executar a UI com aqueles mesmos parâmetros que eu coloquei antes. Aí o Open Interface tem um problema de instabilidade. Então, o que pode acontecer aqui, eu torço que não aconteça, é que às vezes eu posso executar a UI, ela se conecta com a Base Station.
Mas aí o core, ele só inicializa e não consegue dar um IP. Então, aí acontecem esses problemas, aí teria que derrubar o cenário, subir de novo e tal, porque eu acho que isso é um problema do core do AI. Não tem muita coisa que a gente possa fazer aqui da parte da, 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 da base station ou da UI. Então, por exemplo, aqui quando inicia o log, percebe aqui que ele está lendo aqui os valores, ó. Ele lê aqui o valor do índice. Eita, caramba, ter colocado um negócio finito. Eu posso mostrar para vocês que ele lê os valores do índice, da chave, do APC, tudo que isso, para poder fazer a conexão com o core. Aí aqui vocês podem ver aqui o log que ele mostra, que ele está identificando essa UI como 32C2. No caso, como não tem nenhum tráfego, ele define Blur 0 e o MCS por enquanto está 9. Aí agora, toda vez quando a gente executa isso, esse cenário, a UI ela gera uma interface que a gente poderia fazer um ping, por exemplo. Aí vocês podem ver, ela sempre gera essa interface, o iTunes UI1. Mas isso é sempre bom. Ele nunca gera essa interface, por exemplo, quando tem duas UIs. Se eu for executar duas UIs, só vai gerar uma interface para uma e não para outra. Então, se vocês quiserem rodar um cenário com mais de uma UI na mesma máquina, eu sugiro que vocês usem containers, porque aí ele geraria uma interface dessa em cada container. Ele não consegue fazer isso usando as duas UIs, ele não gera duas interfaces. Bem, então vocês podem ver aqui que pegou IP, tá o 10.0.0.2, então a gente pode verificar se está funcionando, né? Deixa eu ver. A gente pode dar um ping selecionando essa interface da UI. Aí vocês podem ver aqui que está funcionando e está com um delay incrivelmente alto. Mas isso acontece porque ele está usando aqui todo o ambiente. O tráfego de dados, né, seria da UI que a gente está executando bem aqui para a GNodeB. Aí a GNodeB mandaria para o core. Aí o core faria um processamento, né, porque a GNodeB é enviada por um túnel GTP, então o core precisa desempacotar desse túnel para depois enviar para a internet, depois volta, depois faz todo o processo de volta. Capsula dentro do túnel e manda para a GNodeB e a GNodeB encaminha para a UI. Aí, vocês viram que rodar o cenário assim é relativamente simples. Aí, vamos supor que eu queira executar mais uma UI. Aí, se eu tentar colocar esse mesmo parâmetro aqui, vai dar erro, o mesmo valor de índice. Então, eu teria que colocar 2, por exemplo. Aí, quando eu executasse, espero que não dê bronca na interface. Né? Opa, esqueci de colocar na pasta. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Deu aquele problema que já existe o túnel, aí eu não vou conseguir executar. Mas eu poderia fazer aquele cenário, né, de executar as UIs dentro de containers, aí eu não teria mais esse problema do túnel GTP. Tá, aí agora a gente já viu que o cenário funciona, né? Deixa eu matar aqui para a gente poder visualizar os pacotes sendo transmitidos no Wireshark. O Wireshark ele é uma ferramenta importante para isso, que vai ajudar bastante a gente, porque a gente vai poder visualizar os pacotes que estão sendo transmitidos por algumas interfaces. Aí, no caso, a interface que a gente quer investigar é essa demo AI para onde tudo está passando. Aí é sempre interessante que a gente coloque uns filtros. No caso, eu vou botar o filtro de SCTP. Enquanto, deixa eu ver se vai ficar legal aqui no canto. Porque a gente quer ver justamente
eu tenho que matar o core. A gente quer ver justamente essa troca de pacotes para fazer a conexão da GenoDB com o core. Aí, isso aqui vai demorar um pouquinho também. Só mostrando, porque se vocês lembrarem aqui da arquitetura, a Base Station, no arquivo de configuração da Base Station, ele só faz a conexão com a MF. Ah, eu matei aqui, vai dar erro. Depois eu volto. Ele faz a conexão com a MF. Então, ele precisa fazer uma conexão com o PF. Então, na troca de pacote com a MF, no caso do OEI, na troca de pacote com a MF, ele descobre qual é o IP do PF para ele poder fazer essa conexão. Eu acho, eu mostrando isso vai ficar mais claro. Deixa eu subir o cenário de novo aqui. Aí eu vou ter que... Deixa só ele criar aqui, porque junto com ele cria essa demo AI Public Net, a network. Então, só quando eu subir o core que ele vai ter essa rede. Demo AI. Lembrando que vocês podem filtrar basicamente qualquer pacote. Depois a gente pode filtrar o pacote do ping para vocês verem como é que é feito. Deixa eu... Aí para a gente ver o log do MF. A gente vai executar agora a GenoDB. Aí vocês podem ver que foi a troca aqui de alguns pacotes para poder fazer essa conexão. Sempre tem um request, depois um response. E quando a gente executa a UI, aí sim ele vai criar esse túnel, que seria a conexão da GenoDB para o PF. Para o PF que daria para ele a disponibilidade de acessar a internet, assim, propriamente dito. Então, quando a gente executa aqui a UI, ia acontecer um erro aqui que eu já esperava. Só mostrar uma coisa interessante aqui do log, é que vocês podem ver aqui que está 349 e aqui está 0. Quando esse valor aqui muda, é porque provavelmente a UI trocou ou pegou IP. Então, como esse parâmetro aqui está 0, provavelmente ela não pegou. Opa. Então, se a gente for olhar aqui, vocês podem ver aqui que ele criou a interface, mas a UI não pegou IP. Então, como é que eu resolvo isso, né? No caso, eu paro o cenário, pode apertar Ctrl C, e no caso eu executaria tudo de novo. Deixa eu ver se eu não consigo mostrar uma coisa para vocês. Porque no caso a UI, ela só aparece esse init aqui. Para ela poder pegar IP, a gente também poderia ver pelo log do MF, ela tem que estar registrada. Aí no caso aqui, como eu parei ela, né? Aí ela ficou deregistrada. Então, se a gente executar aqui de novo, a GenoDB. Aí a gente sempre pode acompanhar por aqui, ó, ele já conectou. Quando não tem GenoDB conectada, ele não mostra nada. No caso aqui, ó, desconectada.
Agora a gente vai executar ele de novo. O log é realmente muito rápido, mas isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que ele mostra o e-mail SV, OPC, tal, todos os parâmetros. E agora a gente pode ver aqui, ó, 3771, então provavelmente ela pegou IP, aí se a gente der. Pode ser tanto o IPA quanto o ifconfig, vai mostrar aqui. No caso, se eu der um ifconfig, ele também vai mostrar. Tem muitas redes aqui, deixa eu ver. Tá aqui. Aí ele fala que o IP dela é 10.10.002. Então ele pelo IPA ele também mostraria isso. Tá bom, então gerou o túnel GTP. Então esse aqui foram todos os pacotes trocados. Como eu estou pegando desde o começo, tem algum momento aqui em que ele vai falar shutdown complete, que é quando a gente parou tanto a UI quanto a base station. Aí a gente iniciou tudo de novo. Aí tem um pacote que aqui vocês podem ver aqui pelos IPs, 192.168.70.129 seria a minha GNODB, e o 92.168.70.132 é o IP do AMF. Então, quando a gente olha aqui um pacote foi transportado do AMF para a GNODB, a gente pode ir aqui acessar as informações que tem dentro desse pacote. Então, no caso eu já sei onde é que está. Pelo menos eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Realmente na informação. Peraí. Égua, calma. SDB. Calma, pera aí, pessoal, que eu queria mostrar para vocês o IP que ele retorna do UPF. Pera aí. Eu não acredito que eu não tô achando. É porque aqui realmente são muitas informações que ele tá mostrando na tela. Não, isso aqui. Putz, grana. Tá, a gente vai demorar demais para poder achar, mas em algum local aqui, depois eu posso até compartilhar com vocês depois uma imagem, que eu posso mostrar que ele envia o valor do UPF para a GNODB para poder fazer a criação do túnel. Eu posso só não estar encontrando. Tá, eu achei aqui o que seria da GNODB pro Core, pro AMF, que ele diz, olha, a GNODB tá nesse IP. Então, ele tem que falar tanto pro PF qual o IP que a GNODB tá, quanto a GNODB tem que saber qual o IP que o PF tá. Eu não consegui achar no tá aqui, achei. Achei. É porque são muitas informações na tela e pode ficar um pouco complicado, mas tá bem aqui. Se vocês vão ver, as informações do AMF para a GNODB, e ele envia qual é o IP que o PF tá. No caso, 92.168.70.134 para a GNODB para poder fazer a conexão
e gerar esse túnel GTP, que é por onde os dados da UI passam para que é por onde os dados que são transmitidos para a GenoDB passam para poder chegar no UPF. Beleza. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, ou sei lá, qualquer indicação, podem falar. Tá, e agora a gente pode... Agora que a gente estava olhando assim a comunicação, né, desde os pacotes, a gente pode filtrar por ICMP, que é do protocolo do ping, né, porque agora a gente pode verificar os pacotes quando eu dou ping, os pacotes, né, para onde é que eles estão indo. Então, se a gente der e executar esse comando bem aqui, o ping vai funcionar. Vocês podem ver. E se a gente for lá no... Aqui ele tá tentando explicar essa... como é que é feito o transporte desse pacote. Aí vocês podem ver aqui que primeiro ele é feito por um GTP, que aí, apesar de ter esses IPs aqui meio fakes, assim, que é o 10.002 pro DNS da Google, a comunicação de fato está sendo feita entre a 192.168.70.129 para a 134. Lembrando que a 129 é a nossa GenoDB e a 134 é o UPF. Então, apesar de a gente estar falando aqui que dá para 10.002 por 888, a comunicação está sendo feita da GenoDB para o UPF, que a gente pode ver aqui os IPs deles. Tanto é que aí depois disso, quando a GenoDB transporta pro UPF, o UPF envia para a internet, aí percebe que deixa de ser GTP e passa a ser apenas o ICMP. Aí o ICMP manda para a internet, né? Aí chega no 888. O 888 ele devolve para o UPF, que é esse P bem aqui. E depois, novamente, o UPF ele encapsula isso e devolve para a GenoDB. Aí depois a GenoDB encaminha isso para a UI. Então, só mostrando que dá para a gente poder verificar como é que é feito tanto a parte da conexão quanto a parte mais de dados dos pacotes que estão executando na nossa rede 5G através de ferramentas como o Wireshark. Mas se não quiser, no caso, usar o Wireshark, deixa eu até parar ele aqui. Também tem outras ferramentas em que a gente pode ver isso, que seria o TCP Dump, que é uma ferramenta que a gente poderia colocar qual interface que a gente quer observar e como é que os pacotes estão sendo trafegados dentro dessa interface. Então, no caso, bora fazer o mesmo teste que a gente fez com o Wireshark, que é verificar esses pacotes, que é esse pacote do ping, né? Como é que ele funciona na rede. A gente vai colocar flag-n para ele não mostrar os nomes, mostrar apenas os IPs. E a gente vai filtrar por ICMP. Opa, faltou o sudo. Opa, faltou menos I. Eu escrevi errado o nome dela. Rapidinho. Foi mal, pessoal. Peraí. Pronto, agora sim. Aí ele não mostra aqueles IPs, assim vamos chamar assim de fakes, seria o 10.002. Aí ele já mostra... Rapidinho, só beber uma água.
No caso aqui, ele já mostra qual os IPs que a gente estaria utilizando, que seriam o 92.168.70, que é o do UPF para o Google, e depois ele retorna isso para o UPF. Aí, no caso, se a gente quisesse ver o do Túnel GTP, que, se vocês se lembrarem, no arquivo de configuração a gente definiu como a porta 2152, ele mostraria bem aqui. Só parando aqui para não ficar aparecendo. Que ele mostraria aqui, ó, da GenoDB pro UPF e depois retornando também. Além disso, a gente também poderia executar tanto o Wireshark quanto o TCP/dump dentro dos containers, para a gente poder verificar o transporte desses dados. Então, por exemplo, ó, no caso aqui, como eu estou executando tudo em uma só máquina, por essa demo IA eu consigo ver todos os pacotes, mas se eu estivesse executando em máquinas separadas, seria mais interessante a gente acessar o container, que a gente pode executar pelo comando IT, aí coloca o nome do container que a gente quer executar e depois bash. E nele, provavelmente teria que instalar o TCP/dump, mas a gente poderia também fazer os testes. Aí é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade que queira